E aí, hoje o papo é reto, confiança. De onde ela vem e, mais importante, como a gente constrói isso. Porque a grande sacada é que confiança não é um dom que cai do céu, sabe? É uma habilidade. E hoje a gente vai entender direitinho os pilares que sustentam ela. Bom, para começar, uma pergunta que parece meio aleatória. O que papelada tem a ver com confiança? Parece que não tem nada a ver, né? Mas pode acreditar, a resposta para isso revela uma coisa fundamental sobre como a gente funciona, tanto em sociedade quanto por dentro. Para a gente entender a confiança na gente, vamos primeiro dar uma olhada no oposto disso na sociedade, a desconfiança. Porque existe um custo real e que muitas vezes a gente nem enxerga quando não dá para simplesmente confiar nas pessoas. E é aí que entra a tal da papelada. A palavra burocracia, ela vem lá do francês bureau, quer dizer escritório, então é literalmente o governo do escritório, um sistema inteirinho criado para processar documentos. É uma invenção, digamos, moderna para lidar com um problema bem antigo. Pensa num exemplo bem bobo, autorização de passeio da escola. Por que não dá para só falar, meu pai deixou? Porque, infelizmente, a sociedade como um todo não pode correr esse risco. A burocracia, nesse caso, é a ferramenta que aparece onde a confiança total não é uma opção. E qual é o preço disso tudo? Olha, a diferença é gigantesca. Onde tem confiança, as coisas voam, as decisões são rápidas, o custo é baixo, tudo se baseia na integridade. Agora, quando entra a desconfiança, aí tudo emperra. Fica lento, fica caro, precisa de contrato, de um monte de papel. É tipo um imposto invisível que todo mundo paga pela falta de confiança. Agora, vamos sair do social e trazer o papo para dentro, para a construção da confiança pessoal. E o ponto crucial é este aqui. Autoconfiança não é uma coisa que a gente simplesmente tem ou não tem. Ela é construída, tijolo por tijolo. Autoconfiança não é um estado de espírito mágico com o qual a gente nasce. É o resultado direto de ações bem concretas, sabe? Competência, estudo, preparação, é algo que se conquista. Se alguém se sente inseguro para fazer uma prova, talvez não seja porque é uma pessoa insegura, mas talvez porque simplesmente não se preparou o suficiente. Então, como a gente constrói isso? Basicamente com dois pilares. Primeiro, preparação. Quanto mais a gente se prepara para uma apresentação, mais confiança a gente sente. É lógico. E segundo, integridade. Ser uma pessoa de palavra, que fala a verdade, constrói uma base de confiança muito sólida, não só com os outros, mas com a gente mesmo. E para a gente ver como essa construção acontece na prática, vamos dar uma olhada numa história muito poderosa sobre essa jornada, de sair da insegurança e chegar na autoconfiança. Esse aqui é o Todd Anderson, do filme Sociedade dos Poetas Mortos. Ele chega na escola super tímido, totalmente inseguro, sempre vivendo na sombra do irmão mais velho, que era o aluno brilhante. Ele é tão travado que nem consegue dizer qual esporte quer praticar e os outros acabam decidindo por ele. Só que aí, com a inspiração do professor e de um grupo secreto de poesia, ele começa um processo. Começa a descobrir que ele tem uma voz, que o que ele pensa tem valor. E aos pouquinhos ele vai construindo a confiança para usar essa voz. E tudo isso explode nesse momento, que é icônico. Num ato de lealdade ao professor, o Todd é o primeiríssimo a se levantar, a quebrar as regras. Ali ele finalmente encontra a força para se posicionar e falar. É a prova de que a confiança foi construída, não simplesmente encontrada por acaso. A história do Todd é forte, porque todo mundo tem um passado que foi moldando a própria confiança. Então agora vamos virar o foco e olhar um pouco para dentro, para cenas da nossa própria vida. A criança tem uma confiança natural, quase pura. Acha que pode confiar em tudo e em todos. Só que aí a vida vai acontecendo, né? E as experiências, as decepções, as feridas, elas vão como que rachando essa confiança. O nosso passado guarda as pistas de como a nossa autoconfiança está hoje. Vamos fazer um exercício rápido. Tenta voltar no tempo, uns 10 anos. Talvez lá para quando se tinha uns 6, 7 anos de idade. Tenta lembrar do que se tinha medo. Agora, um pulo lá para os 12 anos. Tenta buscar na memória. Qual foi a primeira grande decepção? Aquele momento em que a confiança em alguma coisa ou em alguém foi quebrada. E para fechar, quando foi a primeira vez que a comparação de alguém fez com que se sentisse pequeno, sabe? Inadequado? Esses momentos, essas cenas, são os tijolos que, muitas vezes, constroem os muros da nossa insegurança. Mas olha, reconhecer essas cenas não é pra gente ficar preso no passado, de jeito nenhum.
É para entender o que precisa ser reconstruído. E a boa notícia é que a autoconfiança pode sim ser reconstruída. E por que essa reconstrução é tão urgente? Bom, vamos pensar no tempo que a gente tem. Este número na tela, 2.865, é uma estimativa forte. Se a gente tirar o tempo que passa dormindo, trabalhando, fazendo as tarefas do dia a dia, é mais ou menos esse o número de dias que sobra para viver de verdade. Dias para rir, para criar, para explorar, para se conectar. É um lembrete de que nosso tempo para construir a vida que a gente quer é finito e muito precioso. Então, como usar esse tempo para reconstruir? O caminho começa em reconhecer o passado, mas se recusar a ser definido por ele. É entender que confiança é prática diária. O objetivo final é chegar naquele ponto de poder dizer com firmeza: eu sei quem eu sou, e não importa a opinião dos outros. E por que isso tudo é tão importante? Porque assim como Todd Anderson descobriu, o mundo precisa da sua voz, precisa da sua perspectiva única, da sua criatividade, da sua expressão. Isso nos leva à pergunta final. Uma pergunta que não tem resposta pronta, que cada um de nós leva para refletir. O mundo precisa da sua voz. A questão é como ela vai ser usada.